Olá, mensageira do bem, como estamos? Estamos aqui para dar continuidade no capítulo número 5, Operações Seletivas, do livro Libertação. Estamos agora na segunda parte deste capítulo, onde nós iremos ouvir relatos de alguns espíritos que ali estão sobre o processo de julgamento. Lembrando que na primeira parte que estudamos deste capítulo, vimos que os espíritos que desencarnam acabam por força de atração, porque de alguma forma se afinizam com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, acabam se atraindo e vamos de alguma forma dizer, aglomerando num mesmo local. Todos acabam indo para essa cidade que o André Luiz disse como cidade estranha, e ali passam por processos de seleção. Vimos que os espíritos que fazem essa seleção não são espíritos de luz, espíritos evoluídos, não falam com autorização de Deus, embora falem em nome de Deus, né? E que Deus permite que isso aconteça, porque não se colocaria espíritos angelicais para fazer um trabalho de, digamos, de carrasco, porque os espíritos que ali estão em julgamento buscaram esse caminho e não despertam, embora eles tenham sempre o apoio dos bons espíritos, dos orientadores, dos benfeitores, embora tenham as leituras dos evangelhos nas mãos, como todos nós temos, buscam fazer essas leituras para encontrar a satisfação pessoal, não o bem coletivo. E com essa satisfação pessoal acabam cometendo falhas, erros, que muitas vezes eles nem se percebem ou fazem não perceber. Nós vamos ver em alguns casos. Por isso, a grande importância de nós não fazermos estudos dos textos evangélicos da maneira que nos seja mais satisfatória, e sim da maneira que nos venha a abrir a mente. Como disse Jesus, conhecendo a verdade, para que a verdade nos liberte. Não fazer um evangelho à moda da casa, mas o evangelho de Jesus na sua simplicidade e na sua originalidade. Ouvindo os evangelhos, aprendendo os ensinamentos do evangelho na sua originalidade, as chances de nós acertarmos mais nas nossas atitudes vão aumentando gradativamente. No evangelho, segundo o Espiritismo, nas obras espíritas, nós temos ali a elucidação, a explicação através de espíritos mais evoluídos que cada um de nós, que trabalham diretamente com Jesus. Esses espíritos vêm nos trazer essas orientações de forma clara. E se nós não buscamos aproveitar essas oportunidades, esses ensinamentos, e ficarmos ouvindo o evangelho que acontece na maioria das vezes nas religiões, ou até mesmo cada um de nós às vezes acabamos agindo assim, vamos fazendo o evangelho à moda da casa, ou seja, da maneira que mais me satisfaz, nós entramos nesses equívocos que nós vamos ver agora aqui no relato desses espíritos. Tudo isso acontece exatamente por isso, porque utilizamos do egoísmo para que as atitudes em nossa volta venham nos beneficiar. Não agimos de forma amorosa e coletiva, sempre estamos agindo de forma egoísta. É importante que tenhamos a consciência sobre isso e possamos fazer a nossa necessária transformação. Então, espero que a gente consiga ver bem essas lições. Elas são simples, não precisa de muito comentário, mas é boa para que façamos reflexões. Tá? Lembrando que os espíritos que fazem o julgamento só o fazem porque aqueles que ali estão vibram na mesma sintonia e acabam merecendo. Para que a gente não vibre na mesma sintonia, precisamos melhorar os nossos pensamentos. Muito bom, vamos lá para o estudo? Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia, guardando estranhos caracteres no semblante, perguntei: essa irmã infortunada permanecerá doravante em tal alvitamento da forma? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza: ela não passaria por essa humilhação se não a merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio cair,
pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação dos benfeitores que nunca escasseiam à senda redentora. Quando ele fala que adaptou-se às energias positivas, diz que ele está querendo dizer não energias que seriam energias boas, né? Mas as energias mais atuantes, mais fortalecidas daquele juiz, né? Daquele espírito que estava no processo de julgamento. O benfeitor continua. Tudo, André, em casos como esse, se resume a problemas de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Então é aquilo que a gente sempre vem buscando falar. Essas coisas, essas situações em que os espíritos acabam sofrendo a influência de outra entidade, só acontece mesmo por causa da sintonia, porque os pensamentos são, vamos dizer, de alguma forma, de completude, melhor assim, né? Os pensamentos se completam dentre o espírito que necessita, né? O espírito que nesse caso está em julgamento, e o outro. Se não houvesse essa completude, essa sintonia, com certeza o espírito que está lá promovendo esse julgamento, esse juiz, não conseguiria fazer com que ela passasse a mudar a sua feição, a sua fisionomia. Então isso nos vale também para que a gente tome o devido cuidado, que a gente busque, ao se conhecer, saber também com quem nós estamos nos sintonizando, né? Nós conhecemos o ditado, diga-me com quem andas e direi quem tu és. Aqui em Espiritismo, o ditado seria, diga-me quem tu és e direi com quem andas. Porque é tudo um problema mesmo de sintonia. Se nós não buscarmos melhorar a nossa companhia espiritual, e a gente só melhora mesmo verificando quais são os conteúdos que se afloram na nossa mente, quais são os nossos gostos, as nossas atitudes, se ainda estamos, se impera em cada um de nós o egoísmo, são espíritos egoístas que estarão envolvendo-se conosco. Se nós somos daqueles que buscam fazer julgamentos, são espíritos julgadores que irão nos julgar também. Então, nada melhor do que buscarmos, através do ensinamento de Jesus e em Jesus, a melhor forma de agir, os melhores pensamentos, as melhores atitudes, o equilíbrio, para que a gente nem se torne presa fácil desses espíritos enganadores e muito menos venhamos a ser algozes, o que muitas vezes acabamos fazendo, né? Então, como nós sabemos, havia ali alguns espíritos que estariam entrando em processo de julgamento. Então, um deles, que era ali o primeiro, disse, justiça, justiça, estou punido sem culpa. Fui homem de pensamentos e de letras entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia de avarentos? Então, ele diz ali, como ele era um estudioso, era um homem, vamos dizer, inteligente, né? Tinha pensamentos e conhecimentos, por que ele está no meio de pessoas avarentas? Ele não entendia o processo do qual ele estaria sendo julgado como avarento. É importante a gente verificar agora aqui a resposta das entidades espirituais que estão ali julgando, para a gente observar que em situações em que nos achamos agindo 100% corretamente, se não buscarmos a intenção das atitudes, nós poderemos naturalmente cair nessas situações também. Vejamos o que ele diz. O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante, calmo e elucidou firme. Ele ficou, vamos dizer assim, entristecido com aquela situação, mas foi firme, né? Clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos, que fizestes do tesouro cultural recebido. Vosso tom vibratório demonstra a avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los em benefício dos outros, é irmão infortunado,
daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos sem ajudar ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida. O que quer dizer? É que nós imaginamos que ser avarento basta nós não queremos dividir as moedas das quais acabamos de alguma forma angariando, ganhando através do trabalho, do esforço. E aí não deseja distribuir, não deseja nem utilizar aquele dinheiro, só quer mesmo guardar para si. Aquele que amontoa conhecimentos também. Então é muito importante que nós tenhamos a consciência que os conhecimentos recebidos, seja aqui na doutrina espírita, seja no nosso trabalho em comum, uma vez que são utilizados somente para se manter numa posição de riqueza, vamos dizer assim, intelectual, é um avarento, porque não distribui. Conhecimento guardado é a mesma coisa que dinheiro amontoado nos cofres. Conhecimento é para ser vivido e distribuído, deve ser dividido. A gente sabe que existe uma regra muito importante que diz: quem divide, soma. E isso se vale de tudo na nossa vida, inclusive quando nós temos a capacidade de aprender algo e não devemos guardar isso só para nós. Mas fica bem lembrado aqui: o conhecimento deve ser dividido com aqueles que desejam recebê-lo. Eu não posso impor o meu conhecimento a quem quer que seja. Isso aí já entra no campo, vamos dizer assim, da ditadura, da pessoa que quer imperar-se sobre as outras. O que mais distribui conhecimento, o que melhor distribui conhecimento, é aquele que age com humildade, sem demonstrar o quanto conhece e buscando dividir com aqueles que o procuram. A gente deve, é importante pensar nisso, e esperar que as pessoas descubram o que existe dentro de nós através das nossas atitudes, das nossas ações, e não quando tentamos mostrar essa riqueza de forma, vamos dizer assim, impositiva. Algumas vezes a pessoa passa também a ostentar o conhecimento, tentando mostrar para as pessoas que ela é mais rica do que as outras nesse quesito também. Ela diz assim: olha, eu li muitos livros, conheço vários livros, então eu li tal livro, eu li tal livro, eu li tal livro. Não é disso que nós estamos falando. Isso não é distribuir riqueza, isso é fazer autopropaganda. Distribuir riquezas de conhecimento é agir de forma coerente, de forma honesta, de forma cristã, e estar sempre pronto a servir aqueles que nos buscam, que necessitam do nosso serviço. Então, o serviço de levar o conhecimento é aqueles que desejam receber, e não aqueles dos quais a gente busca fazer uma autoproclamação, ok? É muito importante termos esse entendimento. Jesus não impôs a ninguém as suas letras. Ele apenas trabalhou com amor e, pelo seu exemplo, chamou a atenção daqueles que quiseram aprender com ele. Jesus agia, embora da sua grande majestade, com muita humildade. E quem somos nós para achar que não precisamos de ter humildade para com os nossos irmãos? Então, vamos ouvir isso e vamos internalizá-lo para que a gente consiga. Logo em seguida, um outro apresentou-se ali em frente ao tribunal e disse: um cavalheiro de faces macilentas salientou-se e exclamou, tateando enorme fúria: que ocorre nesse recinto misterioso? Estou entre os caluniadores confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado, criei numerosa família, nunca traí as obrigações sociais, fui correto e digno e, não obstante, aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Então, olhando aqui, não tem nem por que ele estaria ali em frente aos caluniadores, né? Se ele fez tudo correto, porque ele foi levado àquele tribunal como um caluniador. Com acento colérico, ele ainda disse de forma aflita: quem me acusa? Quem me acusa? O selecionador que ali estava falou de forma serena:
Então nós vimos que o senhor lá que apresentava, ele estava inconformado, né? Porque estão dizendo que ele é um caluniador. Esse caso é muito interessante, porque é muito comum, né? Até hoje a gente vê situações nesse sentido. Então vejamos o que o orientador disse. A condenação transparece de vós mesmo. Caluniastes vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação, interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Debitastes aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistardes repouso prematuro. Conseguistes quanto pretendeis. Empenhastes amigos, subornastes consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra ação não desenvolvestes senão dormir e conversar sem proveito. Agora é razoável que o vosso círculo vital se identifique aos de quantos se mergulham no pântano da calúnia criminosa. Então, a calúnia, nesse caso aqui, é de uma pessoa que se utilizou de, vamos dizer, recursos financeiros, de mentiras, das formas que ele pôde, para conseguir uma aposentadoria que não era correta. Ele não tinha problemas de saúde, ele inventou esses problemas de saúde na própria mente para conseguir a aposentadoria mais cedo. E nesse caso ele passou então a viver uma vida ali sem proveito nenhum, porque olha uma coisa interessante que eles falam aqui, ó, interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Trabalho é para nós uma condição salvadora, vamos dizer assim, né? Quando nós estamos em serviço, quando estamos trabalhando, nós estamos crescendo. E não importa o tipo de trabalho que exercemos, desde que seja um trabalho honesto e feito com boa vontade, com determinação, com desejo de fazer o melhor, o trabalho nos faz crescer, é bom para cada um de nós. Fugir ao trabalho é pedir para ficar no mínimo estacionado, né? Vai ficar estacionado, não vai crescer e mais do que isso, vai passar se aproveitando de um recurso que não tem direito. A própria consciência vai pesar no futuro. Poxa, eu vivo de um recurso que não é meu por direito, não porque não conquistou o direito à aposentadoria, mas porque não era o momento. Aí muitos de nós falam assim, mas a gente vê tanta gente roubando, tanto político, tanta gente fazendo coisa errada, o que tem eu dar um jeitinho para poder acertar minha vida aposentando mais cedo, antes da hora? Qual o erro disso? Olha, não importa que os outros façam errado, o importante é que nós não venhamos fazer por consciência. Para que arrumar um problema a mais na nossa vida? Por que não fazer do trabalho algo que nos faça bem, que nos renove, que nos faça crescer? Quantos de nós se aposentaram e gostariam de estar trabalhando, que não queriam estar doentes, não queriam ter o problema de saúde que tem? Muitos de nós, eu garanto para vocês, preferiam não ter nenhum tipo de problema de saúde e estarem lá batendo cartão todos os dias, ainda que tivesse algum chefe mais difícil de lidar, algum colega mais difícil também, mas que pudesse estar ali exercitando o trabalho. Mas muitos não sequer conseguem levantar da cama, né? Então, o importante também, isso é um caso, ele está falando aí com relação à aposentadoria, né, desse senhor. Mas existem muitos casos na vida em que a gente às vezes pensa em levar vantagem em vista dos outros, à frente dos outros, seja numa fila, né, seja na hora de entrar num posto de gasolina, seja qualquer coisa mínima em que eu tente tirar proveito do meu próximo, do meu semelhante, cortando uma via. Quantas vezes a gente não vê uma pessoa com um carro passando pelo acostamento, cortando todo mundo? Isso é um erro. Isso não é correto. Isso é agir
de forma, vamos dizer assim, errada, está atrapalhando, né? Não diria que seria uma calúnia nesse caso, mas ele está transgredindo uma regra. Ele está passando à frente dos outros enquanto não chegou a sua vez. Então é importante também que a gente tenha consciência de que não devemos de forma alguma, seja por um tomate, por nada, devemos utilizar do proveito, do se dar bem, porque isso vai fazer falta para a gente de alguma forma lá na frente. E esses espíritos que são, vamos dizer, tarimbados, que ficam ali se colocando como julgadores, vão se aproveitar da nossa fragilidade, do nosso erro, da nossa deficiência. Então, quanto mais agindo bem, melhor para cada um de nós. Nós não temos o direito de caluniar ou de fazer nada nesse sentido. Então, nós vimos que alcançando o terceiro grupo, constituído de mulheres diversas, mal havia aplicado o singular instrumento ao campo vibratório que lhes dizia respeito, foi o mensageiro abordado por uma senhora pavorosamente desfigurada que ele lançou em rosto atrozes queixas. Então a gente lembra que eles utilizavam ali um aparelho que fazia a leitura das vibrações da pessoa para poder saber, né, se em que campo ela se encontrava naquele momento, se ela a forma que ela deveria estar sendo separada para receber o julgamento. E ela tinha essa senhora que ali estava no meio das pessoas, ela mesma já resolveu abrir a boca e falar reclamando, né? Vamos ver as reclamações dela. Por que tamanha humilhação? Inquiriu em pranto copioso. Fui dona de casa que me encheu de trabalho. Voltei para cá rocheada de especiais considerações, naturalmente devidas ao meu estado social, e arrebanharam-me entre mulheres sem pudor. Que autoridades são essas que impõem a mim, dama de nobre procedência, o convívio de meretrizes? Estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Consultai a própria consciência. Terei sido realmente a padroeira de um lar respeitável como julgais? Ele fala, né? Olha lá na sua mente, realmente você era tão corretinha como você está dizendo, né? Correta dentro do lar? Aí ele continua. O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Bom, toda mulher tem energias, né? Todos nós temos energias, e ele fala das energias santificantes de mulher. Energias dóceis, amorosas, corretas, sinceras, equilibradas, de mãe, de esposa, de filha. E ele diz que essas energias foram desprezadas por ela deixou de lado. Vossos arquivos mentais se reportam, né? A mente dela estava mostrando outra coisa, estava mostrando um desregramento emotivo, em cuja extinção gastastes longo tempo. Então, lá na mente dela, eles viam que havia muito desregramento emotivo e que ela foi tirando, né, gastando as energias santificantes dela por longo tempo. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar. Então, diferente do que ela havia falando ali, ela não se ocupou tanto de ser a mãe, a esposa, a dona de casa, de como ela disse que, como ela se apresentava e ali dizia. Ela utilizava o pensamento em outras ondas, em outras situações. E quando o pensamento age, a atitude física, logicamente, rapidamente acontece em seguida. Então aqui fica para nós a lição seguinte, que não basta dizermos da boca para fora que somos isso ou aquilo, santos ou coisa parecida. É importante sabermos que se não temos aqui no plano físico irmãos que acabam nos pegando
em flagrante pelas nossas atitudes, a nossa mente grava tudo. O nosso campo vibratório remete a quem realmente somos. E disso não temos como fugir no plano espiritual. Disso não temos como nos safar. Então é importante que a gente faça um trabalho de autoanálise. Se eu tenho dificuldade, se eu tenho determinado vício, se eu tenho determinados pensamentos, eu preciso de transformá-los em virtude. Não adianta a gente ficar aqui pensando naquilo que fez de errado ou coisa parecida. O importante é fazer um autoconhecimento. Eu tenho tendências nesse sentido, eu gosto de determinadas situações que eu vejo que não são corretas, que me desequilibram, que fogem a essa santidade de pensamentos. Então eu vou trabalhar para fazer a transformação daquelas atitudes, daqueles pensamentos, para que o meu campo vibratório se modifique, para que minhas energias se transformem em energias melhores. Como ele fala ali, energias santas, santificantes, né? Para isso exige o esforço pessoal de cada um de nós. Ele continua ainda, André Luiz, mas, perguntei ainda, por que se fala nessa casa em nome do governo do mundo? O instrutor endereçou-me expressivo gesto e ajuntou. Então, o André Luiz está tentando entender como que aqueles julgadores estão falando em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do governo do mundo, né? No caso aqui Jesus. Como que ele pode estar falando em nome de Jesus agindo dessa forma pré-julgadora? Vamos ver o que o Google responde. André, não te esqueça de que nos encontramos num plano de matéria algum tanto densa e não nos círculos de gloriosa santidade. Não ouvides a palavra evolução. Não deixa isso de lado. E recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. Quantas vezes no corpo físico anotamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus. Bom, só aqui a gente já poderia já ter um monte de situações para a gente trazer de exemplo. A gente vive isso na atualidade, a gente sempre viveu isso e parece às vezes que de uma forma mais intensa nos dias de hoje. Quando se fala muito em nome de Deus, em nome de Jesus, mas se age de forma contrária. Quando às vezes a gente vê autoridades, vamos dizer, religiosas indo a tribunas das igrejas, dos templos, vamos dizer, evangélicos, né? E ali trazendo sentenças para pessoas pela sua condição, pela sua escolha, vamos dizer, sexual. Eles começam de alguma forma, tratar as pessoas, diminuir as pessoas pelas suas escolhas, quando nós vamos olhar nos evangelhos e não vemos em nenhum momento Jesus fazendo alusão alguma a essa ou aquela situação de escolha sexual das pessoas, de escolha de matrimônio, de qualquer tipo de escolha. Nós que nos dizemos cristãos não temos senha, não temos crachá, não temos o direito de promover julgamento de ninguém, muito menos em nome de Deus. E aqui, neste momento, quando alguém utiliza-se para fazer desses trabalhos em nome de Deus, é quando estamos proferindo o santo nome de Deus em vão, porque não praticamos aquilo do qual falamos. Então ele continua, pouco a pouco a cerimônia terminou com a mesma imponência do culto externo que se havia iniciado, e sob a vigilância de sentinelas, tornamos ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos. Então é isso, queridos mensageiros e mensageiras do bem. Nós precisamos meditar muito mais sobre nossas atitudes, nossos pensamentos. Até hoje, né, ainda as pessoas imaginam que os grandes crimes se cometem aquelas pessoas que passam na televisão com crimes abusivos enormes, coisas que aparecem para todo mundo. Esses são os verdadeiros criminosos, aquelas pessoas que realmente erram muito. Nós não, na nossa simplicidade,
uma fila ali que eu corto, uma situação diferente que eu tenho a agir ali na esquina de casa, não quer dizer nada. Quer dizer sim, quer dizer muito, porque tudo isso fica gravado no nosso perispírito, tudo isso fica gravado na nossa mente. Ninguém precisa nos dizer quando estamos cometendo um erro. Nossa consciência nos diz, porque as leis de Deus estão está na nossa consciência. Então, para que a gente consiga fazer com que nossa consciência se mantenha o mais equilibrada possível, porque não se consegue acertar em tudo 100%, até que nos tornemos espíritos puros, o ideal é aprendermos como funcionam as leis de Deus e praticá-las na nossa vida. Procurarmos a prática mais contínua das leis de Deus na nossa vida, buscando a todo momento tomarmos consciência disso, agirmos no bem, termos prudência, vigiando nossas ações, não no sentido de ficarmos policiando como alguém que começa a barrar os caminhos, não, mas vigiar para que a gente não ultrapasse os limites das leis de Deus. Assim como não andamos à beira de um precipício, à beira de um local onde podemos de alguma forma tropeçar e cair, porque sabemos da lei da gravidade e que vamos nos esborrachar lá embaixo, assim funcionam as leis de Deus. Quando nós começamos a andar na corda bamba, naturalmente, infringindo as leis de Deus, vamos nos dar mal. É melhor que isso não aconteça, é melhor que a gente busque desenvolver virtudes, tenhamos a consciência de que ainda temos muita coisa a melhorar, busquemos dentro de nós aquilo que já é possível observar e possível transformar e vamos melhorando aos poucos. Juntos temos mais força, então buscando orientação através dos espíritos, através daqueles que a gente possa confiar uma boa conversa, mudemos as nossas atitudes e sigamos no bem. Então, nos aguardamos no próximo capítulo. Obrigado a todos.